Abrimos o contexto de hoje falando sobre a importância das eleições para o Senado neste ano. Algumas mudanças na pré-campanha vão movimentar o tabuleiro eleitoral. De cara, já podemos citar a desistência de Ibanez Rocha, a dúvida de Michele Bolsonaro, ambos no Distrito Federal, e a investigação de Marcelo Canela no Rio de Janeiro. Atualmente, o campo de oposição ao governo Lula já conta com 17 dos 27 senadores que permanecerão no Senado por estarem no meio do mandato. Além disso, as projeções apontam favoritismo desse grupo em 23 das 54 vagas que estarão em disputa nas eleições de 2026. Entre os senadores que seguem na casa, 10 são do PL, 4 do Republicanos e 3 do PP. O cenário ainda pode mudar até a eleição em função das candidaturas, das alianças estaduais e da dinâmica da campanha. A renovação de 2/3 do Senado, 54 cadeiras, é considerada estratégica tanto para o governo quanto para a oposição. O resultado terá impacto na correlação de forças do governo e do Congresso a partir de 2027. A gente segue aqui para o telão para mostrar para vocês esse impacto e o que pode mudar, quais são os nomes mais importantes e quais são os nomes dos pré-candidatos, né, que já foram citados, ventilados até o momento. Falando sobre Minas Gerais, onde o cenário é muito incerto em várias vagas, inclusive para o próprio governo do estado, a gente tem aqui o Senado, que temos Aécio Neves, do PSDB, que inclusive até falou sobre candidatura à presidência da República. Áurea Carolina, do PSOL, Carlos Viana, do PSD, inclusive Carlos Viana estava em primeiro lugar, viu, gente? Eu não sei sobre as novas pesquisas, mas as últimas pesquisas até o mês de junho mostravam o senador Carlos Viana em primeiro lugar aí nas pesquisas de intenção de voto em Minas Gerais. Domingos Sávio, do PL, Marcelo Aro, do PP, Marília Campos, do PT, e Vanessa Portugal, do PSTU. Então, são os nomes ventilados aí, pré-candidatos ou possíveis candidatos ao Senado por Minas Gerais. Cenário eleitoral, estado importantíssimo para todas as eleições deste ano. Eleições de todos os cargos, porque a depender das negociações e correlações de força do Senado, vai garantir vaga de muita gente aí, falando em articulação. Senado, o estado mais importante é São Paulo, isso para qualquer vaga no nosso país, então vamos falar de São Paulo. Marina Silva, ex-ministra do Rede Sustentabilidade, Simone Tebet, ex-ministra do PSB. Ambas do governo do presidente Lula acabaram saindo do governo há pouco para poder se candidatar aí ao Senado. Nenhuma das duas é originária de São Paulo. E as duas estão liderando as pesquisas de intenção de voto para o Senado lá no estado. Então, temos 2 vagas lá em São Paulo. Essas 2 vagas hoje, tá, gente? As pesquisas são uma fotografia. Estão Marina Silva e Simone Tebet na liderança de um estado que também tem Tarcísio de Freitas ganhando muito à frente de Fernando Haddad para o governo. Aí vocês imaginam a dificuldade de liderar um estado onde o governador é de direita, e as duas hoje ganhariam, né, a Marina Silva e a Simone Tebet, de esquerda, completamente voltadas ao governo Lula. Temos também como candidatos Ricardo Salles, do Novo, também de direita, antigo aliado de Jair Bolsonaro, André do Prado, do PL, que é o candidato de Eduardo Bolsonaro, o candidato que foi escolhido por Eduardo Bolsonaro para ficar na vaga que, em tese, seria dele. Temos também Guilherme Derrite, do PP, Guilherme Derrite, que é ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo, aliado direto do governador Tarcísio e também um grande aliado da família Bolsonaro, também de extrema-direita. Daí a gente vem para o Distrito Federal. Érica Cocai, do PT, Érica Cocai, que já está na política há bastante tempo, já foi deputada distrital, deputada federal, agora concorre aí para o Senado, estava indo bem nas pesquisas de intenção de voto. Bia Kicis, hoje deputada pelo PL, aguerrida, bolsonarista, sempre à frente aí do bolsonarismo, sempre ao lado de Jair Bolsonaro, muito amiga e aliada de Michele Bolsonaro, conta
com o apoio de Michele Bolsonaro para ganhar as eleições ao Senado. As últimas pesquisas, aliás, já tem tempo, viu, que não tem pesquisa de intenção de voto para o Senado aqui no Distrito Federal, mas as primeiras pesquisas mostravam Bia Kicis lá atrás, nesse ranking de intenção de votos, mas ela permanece aí nessa disputa, apesar de que o presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, queria que ela viesse como deputada federal. Ela foi super bem votada nas eleições passadas e poderia levar junto outros nomes, 2 ou 3 nomes, para a Câmara dos Deputados, mas ela escolheu vir para o Senado. Temos Sebastião Coelho, do Partido Novo, primeira eleição do Sebastião Coelho, que é um desembargador muito famoso aqui em Brasília, até hoje se virá ou se não virá como candidata ao Senado. Decisão que só vai surgir lá no final de julho, ali bem próximo às convenções, é quando ela vai definir se vem ou se não vem ao Senado. E aí há a especulação, inclusive, de que o marido dela, Jair Bolsonaro, nem quer mais que ela venha. E aí a gente perde Ibanez Rocha, que era governador aqui do Distrito Federal e que vinha muito forte também, inclusive investindo muito nessa pré-campanha para o Senado Federal. Ontem ele informou que desistiu da sua candidatura, ou seja, abre espaço para outros candidatos da direita, centro-direita, concorrerem à vaga ao Senado aqui no Distrito Federal. Lembrando que Ibanez Rocha tem a intenção de colocar a mulher dele, a esposa, como candidata a deputada federal, também pelo Distrito Federal. Bora para o próximo estado. Vamos continuar falando da importância das candidaturas ao Senado. E a gente fala do Rio de Janeiro. Temos Benedita da Silva, super petista, muito aliada e alinhada aos preceitos do presidente Lula. Marcelo Crivella, do Republicanos. Márcio Canela, do União. Márcio Canela, para quem não se lembra, foi alvo da operação da Polícia Federal Unha e Carne, deflagrada nessa semana. Ele que era o indicado aliado de Flávio Bolsonaro e tem como primeira suplente a mãe do Flávio Bolsonaro, do Flávio, do Eduardo, do Carlos, a Rogéria Bolsonaro. Lembrando que ele ainda é um investigado, então até então ele continua como pré-candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro. Pedro Paulo, do PSD, Mônica Benício, do PSOL, temos também Mauro Campos, do Partido Novo, Carlos Jordi, do PL, também um bolsonarista, assim, raiz de extrema-direita, Carlos Portinho, que é senador pelo PL, ainda é, então vem pela reeleição, e Vaguinho, do Republicanos. Então tá aí os principais estados para vocês. Temos outros estados, produção, para a gente discutir aqui. Alagoas talvez seja a maior disputa dos estados do Nordeste quando a gente fala em eleições de 2026. Talvez Pernambuco e Alagoas. Em Alagoas, a gente tem a doutora Eudócia Caldas, do PSDB, Renan Calheiros, que é atualmente senador, vem aí buscando a sua reeleição. Renan Calheiros, que está na política há muitos anos, ele que é um MDBista, um grande MDBista. Temos Alexandre Fleming, da União Progressista, Alfredo Gaspar, do PL, Alfredo Gaspar, que já está dentro do Congresso Nacional, teve aí nessa disputa toda da CPMI e do INSS, acabou ganhando palco quando o assunto era CPMI do INSS. Talvez ele use isso, provavelmente use isso na sua campanha. Arthur Lira, então temos aqui Arthur Lira e Renan Calheiros protagonizando a maior disputa ao Senado no Nordeste em 2026. Os dois que não se bicam, os dois bicudos que não se bicam, dois políticos extremamente poderosos e extremamente influentes, tanto em Brasília, tanto em Alagoas. Então, tanto aqui como lá em Alagoas, os dois estão extremamente influentes. Vai ser uma disputa interessantíssima da gente acompanhar de pertinho para ver quem sai ganhando, Renan Calheiros ou Arthur Lira. Já tem o Felipe aqui comigo. Felipe, muito bom dia. Estamos falando aqui sobre essa disputa eleitoral do Senado. Algumas mudanças importantes aconteceram nesta semana específica e a gente decidiu mostrar para a nossa audiência qual a importância das eleições no Senado esse ano. Importante para a direita, importante para a esquerda, por conta de correlação de forças. E, claro, ainda tem aquela história do impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, que é buscado pela direita dentro do Senado. Acabei de mostrar aqui os nomes mais relevantes dos estados hoje mais importantes.
E queria te ouvir sobre isso. Disputa interessantíssima da gente acompanhar a partir de agosto, mas pode ser que ainda haja mudanças, viu? A depender das convenções no finalzinho de julho. Bom dia, Neila. Bom dia aos telespectadores. Com toda certeza, Neila, com toda certeza, o Senado Federal é motivo de disputa, tanto pela direita quanto pela esquerda, tanto pelo PT quanto pela base bolsonarista. E é importante por alguns motivos, né? O principal é que faz parte da estratégia da direita, né, o discurso, a narrativa de que quer fazer a maioria no Senado Federal para abrir a possibilidade de iniciar o processo de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Mas também para a esquerda, né, e para o Lula e para a base governista, isso é muito importante, né, ter maioria no Senado Federal para você melhorar a governabilidade. A gente viu nesse último mandato do presidente Lula a dificuldade que o governo teve de aprovar projetos importantes, né, que colocou em votação, né? Seja a escala 6x1, seja a questão da discussão de projetos, né, do âmbito do executivo, né? Então, com toda certeza, faz parte das duas grandes correntes, né? O PL e o PT, né, oposição e situação, é melhorar a condição no Senado Federal. E tem uma questão, Neila, que você vê que eles estão montando, né, o tabuleiro como se estivesse jogando xadrez, né? Se, por exemplo, São Paulo. Em São Paulo, com toda certeza, a chapa criada pelo PT e pelo Lula foi muito boa, né? Porque a Simone Tebet e a Marina Silva são duas pessoas que têm muito voto. Na minha opinião, isso pode empurrar o Derrite a desistir da disputa. Todo mundo sabe que o Derrite, por exemplo, está olhando a eleição a governador de São Paulo em 2030. Né? Se ele não tiver nenhum tipo de mandato, prejudique muito esse planejamento dele de não de participar das eleições de 2030 como governador. Né? Ou seja, então, ali, com toda certeza, foi um tabuleiro muito bem montado pelo PT e pelo Lula. Né? Tem grande chance do Haddad perder as eleições no primeiro turno, até porque lá estão praticamente dois candidatos disputando as eleições. Então, se ele manter-se passando do segundo turno no primeiro turno, PSDB desistiu da disputa, Missão desistiu da disputa, outros partidos desistiram da disputa, deixando a eleição do segundo turno no primeiro turno. Então, o Tarcísio pode ganhar as eleições em São Paulo e pode perder as duas vagas ao Senado Federal. Já em Brasília, se vê uma situação um pouco complicada. Estão discutindo se a Michelle Bolsonaro irá ou não irá disputar as eleições do Senado Federal. Na minha opinião, o PL não tem outra alternativa. Por que não tem outra alternativa? Porque a Michelle Bolsonaro, ela está líder da pesquisa e, com toda certeza, quando iniciar a campanha ao Senado Federal, ela pode capitalizar e pode dar voto também para Bia Kicis. Caso ela saia da disputa, tem grandes chances da situação fazer dois candidatos também. Imagina, a Leila do Vôlei está bem colocada nas pesquisas. Érica Cocai também. Então, ou seja, o PDT e PT podem ganhar as eleições ao Senado Federal, ter as duas vagas ao Senado Federal, porque a Michelle Bolsonaro não desistiu de disputar a campanha. Então, essas montagem de chapas, né, tanto da situação e da oposição, é algo que a gente tem que acompanhar de perto, é algo interessantíssimo, que é onde, de fato, a política de bastidores está sendo colocada em prática. Essa questão da Michelle Bolsonaro está interessante, porque já saíram apurações dizendo que a Michelle, independentemente de vir ou não vir ao Senado, vai ser a pessoa que vai apoiar os seus aliados aqui no Distrito Federal. Ela já havia prometido apoiar a Bia Kicis no Senado e outros deputados distritais e candidatos a deputados federais que já haviam sido escolhidos por ela e pela Bia Kicis para esse apoio. Eu havia perguntado anteriormente se a Michelle não perderia força, né? Deixando a liderança do PL, mulher, e deixando a pré-candidatura ao Senado, que força ela teria para apoiar esses aliados que precisam, sim. Felipe, é o seguinte, ou a Michelle apoia esses candidatos ou eles não serão eleitos, é simples assim. São candidaturas que foram criadas para serem apoiadas pela Michelle Bolsonaro, assim, uma estrutura de campanha que só funciona se a Michelle estiver de mãos dadas com eles.
E aí a gente tem o Manzoni como candidato a deputado federal aqui em Brasília, a Maria Amélia, candidata a deputada federal em Brasília, a Bia Kicis ao Senado, todos esses, e são poucos que eu estou me lembrando agora, porque tem mais. Tem o irmão da Michelle também, que vem candidato, tem o assessor da Bia Kicis, um assessor direto dela, que também vem como candidato a distrital. Se todo esse grupo não tiver de mãos dadas com a Michelle Bolsonaro em cima de um palanque, não tem voto. São candidaturas estruturadas com o nome da Michelle Bolsonaro à frente. Se ela sai, o risco é muito grande. Agora, os aliados da Michelle estão entendendo que, independentemente dela ter cargo, função, liderança, presidência de partido, isso não muda nada. A influência dela e a força dela foi conquistada antes e ela vai continuar usando isso para ajudar os seus aliados a se elegerem agora em 2026. Agora, a direita perde muito se a Michelle não vier candidata ao Senado. Se a ideia dela é realmente aguardar para vir como candidata à presidência da República, seja em 2026 ou seja em 2030, isso pode atrapalhar muito o xadrez eleitoral e atrapalhar muito também a convergência política dentro do Senado para que a direita tenha maioria lá dentro. Essa era a expectativa maior do Valdemar, nem era a eleição presidencial, era a eleição para o Senado. E a Michelle, capitaneando isso, capitaneia votos e influência. Ela ganharia muito facilmente se o cenário fosse hoje de eleições para o Senado aqui em Brasília. Então, momento de indefinição. E aí a gente tem um outro problema. Quando a gente fala em candidatura à presidência da República, aí vamos falar primeiro do Flávio. O Flávio Bolsonaro tinha a Michelle também como puxadora de votos, como cabo eleitoral, e agora já não tem mais. Já no Rio de Janeiro, também no Palanque do Rio, escolhido pelo Flávio, que é o Márcio Canella, ele está sendo investigado aí por conta da história do refit, sendo investigado pela Polícia Federal na Operação Carne e Unha, o que pode também prejudicar Flávio Bolsonaro, porque a campanha do Flávio vai querer desvincular. Certamente vai querer desvincular o nome do Márcio Canella da campanha do Flávio Bolsonaro. Então, o Flávio vai apoiar quem no Rio de Janeiro? Se o Márcio não sai, para que a mãe dele, a Rogéria, seja a candidata, esse apoio, esse palanque no Rio de Janeiro vai ficar complicado. Em Minas Gerais, até agora, não há nenhuma definição. Em Alagoas, Flávio Bolsonaro deve apoiar o Arthur Lira. Certamente deve apoiar Arthur Lira. Mas você veja a fragilidade desses palanques eleitorais nos estados para os candidatos à presidência da República. O presidente Lula também não está diferente. O palanque dele em São Paulo hoje está mais fortificado por conta da Marina Silva e da Simone Tebet, mas a força do Tarcísio é tão grande que eu não sei até que ponto o palanque de Lula vai ser fortalecido lá. Em Minas é um mistério. É um mistério de todos os candidatos. Então, a gente está em julho. Hoje são 9 de julho. As eleições são em outubro, Felipe, e a gente não tem palanques formados nos principais colégios eleitorais e principais estados para os presidentes poderem subir nesses palanques.